Napoleão Hill, né, ele fez o livro As 17 Leis do Sucesso, né, A Escada do Triunfo, e ele fala nesse livro das 6 maldições. Essas maldições, elas te impedem de ter sucesso. Então, a primeira maldição que eu quero falar é a crítica. Então, às vezes, o que acontece? Essas maldições, elas paralisam, tá? Então, te impede de focar no planejamento para o sucesso. Então, a crítica. Às vezes você escolhe um estilo de vida diferente das outras pessoas. E tá tudo bem. Você sabe o que é melhor para você. Às vezes a pessoa fala assim: nesse ano eu não quero trabalhar, quero fazer um retiro espiritual, quero me dedicar aos estudos, eu quero buscar autoconhecimento para realmente ver o que eu quero fazer. Tô dando um exemplo. E às vezes as pessoas falam assim: mas todo mundo trabalha, você não vai trabalhar? Né? Você é preguiçoso. Então, olha a crítica. Então, o outro tem uma perspectiva diferente da sua. Mas aí o que acontece? Aquilo te abala. Você tem a sensação que esse ponto de vista em cima de você é do mundo inteiro. Corrói. Toda vez que você lembra, isso dói. E você acha que está todo mundo pensando igual. Então, o que você tem que fazer? O filtro. Bom, a pessoa deu uma opinião dela. Primeiro, eu pedi? Não. E ela deu uma opinião que me machucou. Então, primeiro, se impor. Olha, você tá querendo me criticar, mas eu não pedi um conselho seu. Te pedi um conselho? Não. Então, esse conselho não é para mim porque não foi eu que te pedi. Começar a filtrar. Bom, faz sentido. Tem algo ali que me mostrou, essa crítica me mostrou algo positivo. Vou trabalhar melhor nessa questão. Não, me deixou com raiva. Então, essa crítica não é um problema meu, é da outra pessoa. Ela tem uma perspectiva diferente. Não acolher uma crítica que seu coração não se sente bem-vindo para acolher essa crítica. Então, o filtro é muito importante. E eu quis falar dessa crítica em primeiro lugar, porque é a mais utilizada, é o medo da crítica, tá? A outra questão é a doença. Então, a gente passa por muitas coisas, né? Nesse mundo agora está focando mais as doenças até emocionais. Então, o medo da doença. Melhora uma coisa, cria outra. Saiu algum diagnóstico, procura no Google, vê as piores possibilidades. Isso te paralisa. Você vive uma causa, mas não trabalha seus efeitos. Ok, a doença existe. Primeiro, por que ela surgiu? Emocionalmente, o que ela está fazendo comigo? Opa, preciso de uma terapia emocional para trabalhar melhor essa doença. Como eu posso controlar? Como eu posso prevenir? Então, tem ações para evitar esse medo de excesso da doença e a ciência, a consciência de que é algo natural. Esse é um dos medos da doença. Outro medo que é muito difícil em lidar, falando por experiência própria, é o da pobreza. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em pobreza, que muitas coisas não dependem da gente. Então, bom, se eu me planejar, se eu fazer um curso financeiro para me organizar, me controlar, se eu economizar, se eu investir, eu posso deixar de ser pobre. Mas tá bom. Mas e se amanhã eu for mandada embora? Como é que eu vou sobreviver? Tem coisas que estão fora do nosso controle. Tem coisas que não dependem só de nós. Mas o que você pode fazer em questão da pobreza? Poxa, o que eu posso fazer para subir de cargo e de repente, com um salário melhor, eu começo a criar uma poupança reserva? Então, às vezes, a gente foca no medo da pobreza e esquece de focar em possíveis planos B, entendeu? Impossível plano B. Você está suscetível, eu estou suscetível, todos nós. Mas o que eu posso fazer para amenizar esse impacto? E o que é o medo da pobreza?
Se eu tenho saúde, eu posso criar mecanismos de vencer a pobreza, porque eu vou ter força para trabalhar, seja onde for, seja fazendo qualquer coisa. Então, esse também é um medo que tem que ser trabalhado. Velhice, eu tenho como evitar? Não, eu não tenho como evitar. Mas como eu posso amenizar os impactos da velhice? Prevenção. Acolher a velhice, que é um processo natural. Que eu ganho também com a velhice, não é só a perda não é só contabilizar as perdas, como a perda de colágeno, mas o que eu ganho, experiência, sabedoria. Eu tomo decisões mais assertivas, eu valorizo coisas realmente importantes. Prevenção. O que eu posso fazer para amenizar? Ah, tá tendo muita pesquisa hoje em dia. Hoje as pessoas estão ficando envelhecendo mais bonitas. Está mais acessível alguns recursos que antigamente não estava. Então, percebe, gente? Outra coisa muito difícil que ele coloca no livro: perder o amor de alguém, os ciúmes, é a posse. Isso a gente pode hoje, porque esse livro é antigo, gente, é conhecimento de 1930, mas que se aplicam até nos dias de hoje, se aplicam durante anos. Aqui a gente fala da dependência emocional. Se eu tenho medo de perder alguém, se eu tenho ciúmes, eu tenho posse, é a dependência emocional. Como eu posso amenizar esse medo? Buscando a minha autossuficiência, minha autoindependência financeira, emocional, minha autonomia. Quanto mais autonomia eu tenho, menos dependente eu fico. A outra questão, medo da morte. Às vezes a gente tem o medo de não quando, mas como. Tem como evitar? Não tem. Você tem como ficar alerta. Aonde, né? Ficar, atravessar a rua olhando no celular. Posso diminuir uma chance de ser atropelada? Posso. Mas não tem como eu viver monitorando isso. Então, o que eu tenho que fazer? Qual o oposto da morte? Vida. Agradecer que eu ainda estou viva e realmente viver a vida com sentido, com propósito. O que a vida está me ensinando? O que eu estou aprendendo? O que eu quero dessa vida? Tem que ser intensa, tem que valer a pena. Então, esses 6 medos paralisam. Então, o que a gente tem que fazer? Não focar nos medos, mas focar, através dos medos, as possibilidades que temos para vencer cada medo. Tá bom?